levanto a segunda pergunta, que assim, estamos em pleno século XXI, né, ano de 2021, e a questão de transdisciplinaridade é algo muito recente, né, começou a ganhar mais força aí na década de 90. Então, fica a questão que é, por que que esse diálogo tão rico, que é esse diálogo transdisciplinar, transreligioso e transcultural, ele ocorreu e ele ocorre de forma tão rara? O que que então, questões epistemológicas, questões culturais, né, aí é com vocês, mas assim, eu estou aqui fomentando, por que que isso ocorreu poucas vezes e a dificuldade de ocorrer também, ainda hoje, em pleno século XXI, é tão difícil de ocorrer? Eu vou trazer alguns elementos a mais daquilo que eu comecei a apresentar, e talvez aí o Kaká possa também trazer outros elementos, porque ele também deu só um esboço bem inicial, né, da cosmovisão tupi-guarani, que todas essas grandes tradições elas têm uma riqueza, né, incomensurável, né, uma profundidade, uma beleza, né, um rigor ao mesmo tempo, né, dos conceitos. E então eu vou para esse, acho que vai ser um dos elementos de resposta, Cleiton, a essa segunda questão. É apenas um dos elementos, né? Mas a gente já está vendo também como as pontes elas podem acontecer naturalmente, desde que elas sejam feitas por pessoas não só que conhecem o caminho das tradições de sabedoria, mas aqueles que viveram o caminho. Porque quando o mito grego ele coloca esses primeiros princípios supremos que aparecem na realidade inefável, né, que são Caos, Gaia, Tártaro, Eros, né, e depois os outros princípios, é preciso ter as chaves de leitura desses princípios. E, além de ter as chaves, é preciso ter uma possibilidade de subir até a compreensão direta, mesmo experimental, desses princípios, né? Porque caos, na etimologia, é o vazio insondável, né? É uma boca aberta. Então, é o vazio divino insondável, que pode ter uma relação com a Ain, né, que o Patrick trouxe, e que também, ele, em princípio, ele está logo abaixo do Uno, da realidade que nem não se pode dar nome algum, né? O Uno é um apelido, e o bem é um apelido da realidade primeira, que está além até do caos. Gaia é o feminino divino supremo, né? Com a ajuda do Próclo, né? Primeiro eu fui fazendo uma comparação com as outras grandes cosmovisões, e pela etimologia, pela própria descrição da teogonia do Hesíodo. Então, ela é a limitação primeira no vazio divino supremo. Então, ela pode corresponder ao Ein Sof da Cabala, que o Patrick trouxe também, e ao Re e Rehet, trazendo a tradição egípcia, né? Que são dois dos 8 pares dos 8 primordiais, né? O Tártaro, isso é belíssimo também, porque o Tártaro, depois o Tártaro e Eros. Tártaro é o desejo do vazio divino supremo, que é a primeira ondulação na realidade suprema, é o desejo de não se manifestar. E a força igual e contrária é o Eros, é o desejo do vazio supremo, divino, de se manifestar. Aí o mito grego, o mito que está na teogonia do Hesíodo, ele fala que caos gera nix e érebo. Nix
ele corresponde à luz escura, né? É o feminino, é a luz escura divina. Então, é o feminino dessa treva divina. Érebo é a treva luminosa divina. Então, é o masculino dessa treva divina que está em Gaia e no caos. Então, além dos pares contrários de Tártaro e Eros, o desejo de não se revelar e o desejo da primeira ondulação na realidade suprema de se revelar, depois há dois aspectos da treva que está nessa realidade suprema, mas é uma treva luminosa, porque está antes de qualquer treva e qualquer luz, né? Dessas duas dimensões da treva divina nascem, por isso é maravilhoso, mas é de uma profundidade metafísica extraordinária, né? Nascem éter e êmera. Éter é a luz divina infinita ativa. Então, um aspecto da luz divina suprema. E êmera é a luz divina infinita passiva. Isso tudo antes ainda do surgimento, da constituição da realidade divina enquanto ser, enquanto fundamento da criação. Aí também diz o mito grego que aí Gaia, primeiro nascem esses quatro, nascem do caos, do vazio divino, supremo. E da ilimitação primeira, o feminino primeiro, que está no vazio supremo, também nascem quatro princípios divinos, que são Urano, Urea, Pontos e Tássala. Urano, que é o masculino divino supremo, que é a potência divina limitante e determinante que envolve Gaia, é o espírito misterioso supremo que a envolve, como o Patrick também trouxe, né? Que corresponde a Amon, fazendo pontes também, né? Também com a tradição egípcia, que tem uma relação profunda com a tradição grega. É o sopro primordial oculto, né? Ureia, no mito da teogonia do Hesíodo, elas são os lugares mais sublimes dessa potência ilimitante quando ela é limitada por Urano, onde se manifestam os princípios divinos supremos e onde habitam os grandes heróis e as grandes heroínas. É onde aqueles que realizaram a totalidade do caminho do retorno à origem, integrando tudo no retorno, é onde eles chegam, né? É em Urea, que é a Ilha dos Bem-aventurados. Se der, a gente vai voltar a falar disso, né? Se der tempo. E depois os princípios que são Pontos e Tássala. Pontos é o oceano divino primordial. E Tássala é a fecundidade desse oceano divino primordial, isso antes do ser, né? Então, é só depois do aparecimento desses todos esses princípios, né? Caos, depois Gaia, Tártaro, Eros, depois do caos, quatro outros princípios divinos, e de Gaia, outros quatro princípios divinos, é que vai haver o acoplamento entre a potência ilimitante, o feminino divino supremo, que é Gaia, e a potência limitante, que é o masculino divino supremo, que é Urano, né? Aqui é o topo da criação, que na Cabala é Keter, o eu sou, que é o ser, que é né, da qual a vibração primeira jorra, né? Tupã. Então, aqui é o topo do mundo divino, é o topo do mundo pré-olímpico, onde vão se manifestar, então, as primeiras essências. Então, essa é a realidade supraessencial, né? Então, por isso também é difícil, né? Esse diálogo é difícil, porque para ele ser realmente, né, Patrick e Cacá, rigoroso, não sincrético, é preciso trazer até os fundamentos primeiros do ser.
e depois toda essa estrutura. E isso não se faz intelectualmente apenas, também intelectualmente, né? Mas com é preciso ter habitado esses lugares do ser, né? E é a partir, enfim, desse ovo primordial, quando ele se abre, essa inversão do Eros de Urano, que ele se desacopla, então, de Gaia, já concluindo, esse é o perigo, antes de a gente deslanchar, que, e isso é maravilhoso, que vai constituir esse mundo, primeiro, original, da luz divina manifestada, né, que emana de Tupã, né, que emana do Verbo, porque é o grito quando falo de Urano é cortado. Né? É maravilhoso, porque eu falo, é o Eros que volta a Gaia, porque Gaia é o feminino divino supremo que antecede o masculino divino supremo. E ele se acopla a ela, olhando para cima. Então, ele impede a manifestação das essências que ele fecunda no feminino divino supremo. Então, há dessas forças, que é uma força titânica, que é uma força que divide a unidade. As hierarquias titânicas são as forças que dividem para que possa haver a manifestação da unidade no múltiplo. Né? E quando há esse corte, há esse grito de Urano, que é esse logos, que manifesta as essências, manifesta em Ré, que aí é o feminino divino revelado, que Gaia é o feminino supremo não manifestado, e Réia é o feminino divino manifestado. Então, é esse feminino que é a mãe dos deuses e a mãe dos mundos, que é Réia, que depois vai ser contemplada por Crono, que é a inteligência divina manifestadora. Não é a inteligência divina criadora, que é Zeus, que é a inteligência, o intelecto demiurgo, que está já no mundo de baixo, como o Patrick falou, já não de baixo, mas logo abaixo, que é o mundo das águas de cima, que é o mundo espiritual, o mundo que na Cabala é chamada de Yetzirah, de Briá, né? Bom, concluindo, esse é um dos elementos da dificuldade do diálogo entre as grandes tradições espirituais, né? Então eu paro e o Cacá, o Patrick, né, continuam. Bom, o Américo abordou essa diferença, né, de diálogo devido a graus diferentes de percepção do que a gente está chamando aqui de mito de origem, né? E devemos dizer aqui que essa palavra mito, no sentido que eu estou colocando aqui, no sentido mesmo de arquétipo de uma verdade, né? Arquétipo de uma ideia verdadeira, né? Então, pelo que eu compreendi do Américo, ele traz assim uma primeira dificuldade, que é justamente de estar-se na mesma frequência ou no mesmo nível, né, de percepção, né, dessa origem, né? Então, ao mesmo tempo que nas nossas falas eu pude perceber, principalmente na expressão final do Patrick, quando ele faz as analogias também com a Cabala, com o judaísmo, como que há uma mesma ideia, né? Por outro lado, o Américo nos orienta a perceber que, sim, há uma mesma ideia, mas há graus de percepção que muitas vezes dificultam, né, o entendimento dessa mesma ideia, né? Mas os princípios que estão postos, né,
nessas tradições, eles são os mesmos, a mesma essência, né? Agora, eu vou colocar aqui um abismo maior de percepção que ocorreu a partir do século XVI, que diz respeito também a níveis de consciência, né? Mesmo entre a diversidade cultural dos povos ditos americanos, né, os povos de Abya-Yala. Abya-Yala é como essa terra era chamada, essa América do Sul, né, era chamada, né, antes de ser chamada de América do Sul, né? Mesmo entre as raízes aqui, entre nossas raízes aqui, nós tínhamos aí pelo menos alguns milhares de povos, de culturas, línguas e percepções diferentes aqui. E esses milhares de povos, de culturas, de línguas, de visões de mundo também diferentes e algumas complementares, né? Tinha também como pontos de diferença os níveis de consciência, né? Algumas culturas, podemos dizer que tinha a sua dimensão consciencial ainda numa qualidade de percepção mais instintiva, né? Outras culturas numa qualidade de percepção mais ainda numa dimensão sensória emocional, numa dimensão emocional que dificultava, vamos dizer assim, apreender determinadas concepções, né? E mesmo entre as raízes daqui, então, a visão de mundo que eu coloquei anteriormente, ela era multifacetada do ponto de vista das percepções. Por exemplo, o povo andino, o povo aimara, quechua, os povos dos Andes, né? Os incas, que necessariamente não eram um povo, mas era um grupo sacerdotal, eles vão ter também a mesma ideia dos três mundos, mas quando eles revelam a concepção deles, é uma revelação que tem uma abrangência, um fulgor, uma beleza, que quase chega a ser diferente da mesma concepção dos três mundos da tradição tupi, mas o alinhavamento é o mesmo, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que colocar aqui também os diferentes níveis de consciência, né, para apreender essa ideia de origem das culturas, que isso vai, com o passar do tempo, também colaborar para haver conflitos, né? Conflitos de entendimento, né? Que vão levar também a cristalizações de determinadas ideias que vão gerar outros conflitos e que vão gerar aí também uma diversidade de linhagens, falando aqui da cultura das Américas, né? Por outro lado, também, antes da chegada aí dos colonizadores, né, dos portugueses, dos franceses, dos holandeses no século XVI, nós vamos ter também uma outra ordem de conflitos que já não é nessa dimensão da sensibilidade e amplidão de percepção, né? Já é numa dimensão mais, como eu posso dizer, numa dimensão mais superficial, numa dimensão mais aparente, que aí vai se tratar também
de diferenças baseadas naquilo que, na cultura tupi, nós vamos chamar de atenção consciencial. É uma expressão um pouco difícil de explicar, né? Porque na cultura tupi, alguns sábios dizem que existem 3 tipos de atenção no que se refere à consciência, e alguns povos ou pessoas estão mais centradas num tipo, e outros povos ou pessoas vão estar centradas mais em outro tipo, né? Na tradição tupi, o que são essas 3 atenções? A primeira atenção diz respeito a uma certa influência solar, a uma influência do Sol, né? Que vai ser chamada aí, na língua tupi, de Diguaquá, que é traduzindo assim, até numa linguagem mais da psicologia, que é a atenção objetiva. É a maneira que a consciência percebe a partir daquilo que é palpável, daquilo que é objetivo, daquilo que é perceptível como um dia, ou, traduzindo de uma maneira melhor, daquilo que é perceptível pelos 5 sentidos, daquilo que é dito como objetivo. E isso vai gerar um determinado tipo de atenção consciencial, vai gerar um tipo de pessoa e, consequentemente, um tipo de cultura baseado no reconhecimento de ideias e coisas, desde que elas sejam também palatáveis pelos 5 sentidos. E isso é chamado de solar numa ideia mais metafórica, por conta do dia, aquilo que é visível a olho nu, aquilo que é perceptível pela claridade do dia, né? E aí você vai dar existência, segundo essa sabedoria, a povos, culturas e pessoas que têm essa dominância no seu tipo de percepção, a dominância daquilo que a gente chama de objetivo, mas também a dominância daquilo que chama de uma ordem exterior, uma dominância naquilo que é mensurável, uma dominância naquilo que pode ser discriminativo, que pode ser começo, meio e fim. Isso a gente chama de uma atenção consciencial, que a gente vai dar o nome de Diguaquá, que é pessoas que têm uma ênfase no solar, na percepção solar. Mas aí os antigos sábios dizem de um outro tipo de atenção, que é Jazuká, que é uma atenção, que é um tipo de percepção mais lunar, que diz respeito àquele tipo de percepção da consciência que consegue ver através da noite, que é um tipo de consciência mais subjetiva e mais abstrata, que consegue perceber determinadas nuances abstracionais, que tem na sua maneira dominante de perceber a qualidade de perceber a penumbra, a sombra, a noite. E aí são consciências mais lunares, né? Consequentemente, essa tradição é mais feminina, né? A primeira atenção é mais masculina, né? Entendeu? E isso vai gerando pessoas e consciências que às vezes não se entendem. Aquelas que são eminentemente solares não entendem aquelas que são eminentemente lunares, né? E tem um outro tipo de atenção, que é a terceira atenção, que é rara, que é muito rara, que eu acho que tem a ver até com a transdisciplinaridade, porque esse terceiro tipo de atenção é aqueles que
é aqueles que têm o Sol e a Lua fundidos. É as tradições de lua cheia. É a atenção que tem. Por isso que a lua cheia é cultivada pelos grandes pajés, pelas grandes culturas, porque a lua cheia vamos dizer assim, inspira. A lua cheia nos inspira a fundir, a unificar as atenções, e essa terceira atenção é a atenção da síntese. Daquelas pessoas que têm a capacidade de ver na luz do dia e na luz da noite, né? Na sombra do dia e na sombra da noite. Então, o fato de nós termos diferentes dominâncias de atenções gerou diferentes níveis de consciência, né? Alguns mais abrangentes, alguns mais limitados. Né? E quando o Américo traz essa questão, ele traz, quando ele traz essa supradimensão do mundo do alto, assim, que nos ajuda a perceber, então, quantas nuances que tem ainda nesse mito de origem, né? Eu queria ficar por aqui por enquanto. Pegar o bastão do Kaká para colocar dois pontos, um que é bem parecido com esse do Kaká e um outro que é talvez mais histórico. O ponto mais parecido com esse do Kaká coloca, de facto, essa questão da cosmovisão. Em realidade, a cosmovisão elle est um jeito de falar ou de entender o que é o ser humano. E o ser humano, ele é transcultural, transhistorique, e porque o ser humano é sempre o mesmo, que sobre um certo plano, essas pontes entre culturas, tradições, religiões, é possível. A questão é mais uma questão de vocabulário, é uma questão de cultura. Para usar de uma metáfora, a mapa é a mesma, porque o ser humano é sempre o mesmo. O que pode diferenciar é que o paysage ou o processo individual vai ter algumas diferenças. Então, a mapa é a mesma, tem algumas pessoas que com essa viagem vão olhar mais o céu, outros vão olhar mais a terra, outros vão olhar mais as plantas, outros vão olhar mais os animais, mas de qualquer jeito é a mesma mapa, é a mesma viagem. Então, a diferença de cultura e tradição é sempre uma questão de olhar, mas não de fundamentos. Então, falando disso, por exemplo, na tradição ocidental, temos essas mesmas dimensões que falou, 3 atenções, mas lá são 4. Né? Mas, de facto, é muito parecido. A primeira dimensão da tradição ocidental, por exemplo, isso, você vê isso nos textos, mesmo taoístas, por exemplo, a tradição oriental fala a mesma coisa, com o I Ching, por exemplo, a tradição ocidental, a Cabala, fala que tem sempre, se você lê o texto, se você percebe o mundo, tem, em primeiro lugar, um sentido literal, o sentido histórico, o que Kaká falou de dimensão objetiva, diurna. As coisas são assim, porque é uma identificação com os objetos, o entendimento é externo. Esse é o primeiro nível. Então, por exemplo, o povo hebraico atravessou do jeito real o Mar Vermelho, que se abriu, o Cristo é uma pessoa histórica, etc. É um sentido literal. Não faz de julgamento de valor que um seja melhor que o outro, porque tudo é interligado. O segundo sentido, o segundo nível de entendimento é alusivo, alegórico ou analítico. Então, podemos, sobre essas percepções, colocar uma certa análise, um certo julgamento. Talvez essa dimensão faz parte do primeiro ponto também do Kaká, essa dimensão solar,
porque, que seja o plano histórico, literário, o plano analítico, alegórico e elusivo, os dois são interligados com a dimensão diurna, com a dimensão da consciência. São duas separações, duas nuances, mas que falam um pouco dessa mesma dimensão solar do Kaká. O terceiro plano é o sentido simbólico, hermenêutico, analógico, que vai oferecer uma pluralidade de sentido e uma dimensão sintética e integradora. Mas para atingir esse lugar, e por isso que Kaká fala que é muito mais raro, você precisa de uma experiência interior real. Você precisa que se chama na tradição ocidental um segundo nascimento. Para de facto, abrir um link com a dimensão do inconsciente e a dimensão da revelação. Porque esse processo integrador, ele é associado com o caminho interior. O caminho interior, ele é sempre na direção da unidade. Então, tem esse terceiro sentido. E o quarto sentido, que com certeza é implícito na tradição do Kaká, dessas três atenções, tem uma quarta que com certeza existe de um jeito muito mais sutil, é o sentido segredo, que é a experiência íntima do caminho interior. Tem um segredo, tem símbolos, tem representações, mas tem uma dimensão que o Américo colocou também, que é o mistério mesmo. E esse mistério ele é inacessível se você não tem experiência disso. Então, tem três dimensões que são mais fenomenológicas, e uma que é, de facto, totalmente associada com a experiência pura da transcendência, da metafísica. É claro que isso faz parte dessa cosmovisão, porque falamos de três mundos, mais essa dimensão do mundo divino, e, de facto, essas categorizações, ela operam sobre essas mesmas dimensões, porque de facto somos numa jornada interior, temos consciência ou não disso, e vamos ter um certo posicionamento, um certo entendimento associado com o lugar onde nós estamos, dessa jornada interior. Então, isso é para fazer o link com o Kaká e o Américo. Mas voltando sobre minha própria palavra lá do Idade Média, do século XII e XIII, essa ruptura fundamental, na tradição ocidental, mas que impregna muito as outras culturas do mundo, que seja oriental, africano, ou aqui as tradições dos povos da América do Sul. O que acontece no século XIII é que o sentido dessa dimensão de globalidade se perde. Tem uma ruptura, tem uma separação fundamental, e essa separação fundamental, ela vai ampliar esse processo da descida, esse arco da descida. Somos, de facto, mais e mais identificados com a queda, com a materialidade do mundo exterior, a objetividade exterior. Isso se chama a Idade de Ferro na tradição da Grécia, isso se chama o Kali Yuga na tradição da Índia, isso se chama no sufismo o exílio ocidental, etc. O que é isso? É que o link entre o consciente e inconsciente, entre a revelação e o mundo exterior se corta. E pouco a pouco tem uma dominância, uma separação que vai na direção do mundo exterior. Tem véus que se ampliam e que vão criar mais e mais um lugar que se chama agora o inconsciente, mas de facto é um inconsciente que é cheio de tudo. O inconsciente não é nada, é o inverso. E com isso, com essa ampliação dos véus, da ocultação do nosso link com nossa fonte original, somos mais e mais perdidos. Então, o mundo moderno é um mundo de perto dos sentidos, de perto da orientação, e com isso, o que vai aparecer? Vai ter muitas ilusões. Tem a ilusão materialista. Tudo é material. Por exemplo, tem algumas ilusões assim na ciência, não significa que a ciência seja, claro, materialista, mas quando a ciência, da epistemologia, chamamos o positivismo, que é a ciência moderna, de monismo materialista. Por exemplo, no tempo de Descartes, o dualisme, res cognitans res existentialis, ela já abre um pouco a perspectiva interior.
mas muito pouco, porque o res cognitans já não tem nada a ver com o espírito e a alma do passado. Mas, então, tem uma ilusão materialista. Considerar que, bom, temos um corpo e tem nada mais que isso, a única realidade é que nos percebemos com os órgãos dos sentidos, essa questão que Cacá colocou, etc. Temos também uma ilusão espiritualista. Não? Tudo é associado com a vontade de Deus, somos objeto da vontade de Deus, e tudo é assim, e assim vai. Temos uma ilusão sincretista, que é uma terceira ilusão também. Porque não é porque você adiciona 12 meridianos, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos, 12 trabalhos de Hercúleo, não sei, que você pode fazer a junção de tudo isso. Porque se você não entende o sentido profundo de tudo isso, você pode fazer confusões enormes. Então, em realidade, esse processo da descida, esse processo da queda, que no plano moderno coloca tudo no plano da materialidade, a única realidade material, vai criar essa ilusão. Por exemplo, eu trabalho muito com sonhos, tem uma certa ilusão materialista dos sonhos. Por exemplo, Cacá poderia, com certeza, concordar totalmente comigo. Eu trabalho também nesse eixo. Não? Quando você sonha do seu pai, o que faz uma pessoa em classe normal nessa ilusão materialista, bom, então você sonha do seu pai, vamos falar do seu pai. Quais são os problemas que você tem com seu pai? Mas você não vai, em geral, entender que o pai é simbólico e que não se fala tanto do pai exterior, mesmo se com certeza pode ter a ver, que do pai interior. Mas esse lugar é desconhecido. Então, em geral, não se questiona esse pai interior. Porque o que é um pai interior é nada. Porque essa dimensão mais profunda é perdida. Então, a dificuldade que nós temos ela é muito interligada com todas essas questões, de diferentes níveis de realidade, de onde nós estamos. Em geral, a sociedade moderna, o processo individual é muito interligado com a materialidade. Então, o sentido profundo da vida, o sentido profundo de nossas ações, se eu estou aqui agora, é por quê? Qual é o sentido profundo da minha própria vida? Onde eu vou? É complicado. Então, como as pessoas se perdem nessa direção, a única compensação é a materialidade. Então, é a busca do dinheiro, é a busca do poder, é a busca de não sei o quê. Sem julgamento, por favor, não estou julgando nada, faz parte da nossa realidade. Ou é a ilusão espiritualista. Então, tudo isso é totalmente louco, não faz nenhum sentido. Então, a única coisa é Deus. É claro que eu sou muito. Eu acredito mesmo em Deus, é mais que evidente. Mas tem uma ilusão também nisso. Porque Deus ele se encontra na profundidade da nossa jornada. Nossa missão divina ela é de criar esse link, voltar nessa direção original, que é a dimensão divina. Estar em mesmo tempo do céu e da terra. Essa é a nossa missão, por exemplo, que se entende muito na tradição da medicina chinesa. O ser humano ele é entre céu e terra. Com certeza tem as mesmas visões na tradição tupi. Mas nós perdemos esse link com a terra porque tem uma dimensão da materialidade que sai da realidade material e temos uma visão espiritualista, uma ilusão espiritualista, porque criamos uma falsa, adoramos os anjos, o bezerro de ouro e não o divino. Tem todas essas questões que são associadas com essa perda profunda de sentido no mundo moderno.